É interessante que pela manhã, quando nós estávamos louvando e engrandecendo ao Senhor, e na reflexão de Filipenses capítulo 3, quando nós pensávamos então sobre a alegria e a esperança que o apóstolo Paulo tinha, capítulo 3 não, capítulo 1, versículos 3 em diante, nós começamos a pensar também sobre a esperança daqueles que ainda vão ser salvos. E que essa pandemia, que com tudo isso que nós estamos vivenciando, como é que fica a realidade e a circunstância dessas pessoas? Foi interessante porque até alguns dos irmãos se posicionaram em relação a isso aos nossos comentários. O texto de Romanos capítulo 10 fala desse desejo, fala dessa situação que nós necessitamos e nós precisamos ter enquanto cristãos. É interessante, pois a descrição no capítulo 10 de Romanos é algo intrigante, pois nesse texto nós somos levados a, de fato, sentir a miséria do outro, de fato, a sentirmos a circunstância e a perplexidade que o outro vive. Não miséria, não me refiro à questão de ter ou não ter alguma coisa. Por exemplo, que nem nós estamos agora com essa questão de fome, com essa questão da pandemia, pessoas que estão sendo mandadas embora, pessoas que não estão tendo o que comer. Não é isso. Não é essa a questão, porque nesse aspecto nós podemos ainda fazer alguma coisa. Mas eu digo miséria em relação ao pecado que separa o homem da pessoa de Deus, ao pecado que separa o indivíduo da pessoa que pode salvá-lo. E esse tipo de miséria que o apóstolo Paulo pedia a Deus para que Deus tivesse misericórdia e insistia com Deus para que Deus alcançasse os seus compatriotas. É por essa questão, esse tipo de situação, que levou o apóstolo Paulo a clamar a Deus. É interessante porque quando nós pensamos no pecado que separa as pessoas de Deus, com certeza isso é pior do que a pandemia. É pior do que o respiro da morte que nós estamos tendo nos nossos dias, como alguém fungando, vamos dizer assim, me perdoe a expressão, em nossos cangotes. É pior do que ficarmos em casa, pois o pecado leva as pessoas à distância de Deus. O pecado leva as pessoas a viverem separadas de Deus, não por apenas um espaço de tempo, mas por toda a eternidade. E esse sentimento de ver as pessoas em tal situação é que leva o apóstolo Paulo a orar a Deus, a clamar a Deus. E é interessante porque nós estamos saindo do capítulo 9, capítulo este que o apóstolo Paulo reafirma a soberania absoluta de Deus no sentido da eleição. Mas isso não tirou o desejo do seu coração de orar, de clamar, de buscar ao Senhor Deus para a salvação de todos os seus compatriotas. Apesar de toda a questão da eleição que ele tinha tratado, nós vamos ver aqui completamente uma total dependência de Deus sobre a questão da salvação. Porque se você tem amigos, se você tem pessoas queridas, se você tem irmãos que ainda não conhecem ao Senhor, é papel meu, é papel teu, colocar esses indivíduos, colocar essas pessoas diante de Deus, para que Deus use as oportunidades para que elas conheçam ao Senhor. Para que Deus nos dê a sabedoria certa, correta, para usarmos as ferramentas que nós temos para podermos levar o Evangelho até essas pessoas. De fato, meus irmãos, meus amigos, o tempo é de clamar, o tempo é de buscarmos ao Senhor para que mais e mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo dom gracioso da vida eterna que Deus tem nos dado. Mas como que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos avançar cada vez mais? Paulo descreve essa evidência pelo menos em duas áreas nas nossas vidas. A primeira delas, o Apolo descreve o seu desejo forte, a sua ansiedade, o seu querer, a sua vontade de ver aqueles irmãos, aqueles compatriotas conhecendo a Cristo Jesus. E ele começa exatamente assim nos versículos 1 ao versículo 4, descrevendo: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Paulo descreve, Paulo chama a atenção de que, diante de tantas circunstâncias, diante de tantas lutas, apesar de todo o povo às vezes rejeitá-lo, apesar de toda a perseguição que ele sofreu, apesar de tudo isso, ele
colocava aqueles irmãos, aquelas pessoas diante do Senhor Deus. Apesar de ter explanado sobre essa questão da soberania, ele faz questão de trazer a memória, de lembrar diante de Deus de que aquele povo era desejo tanto dele, e ele sabia que também isso ia partilhado com o coração de Deus, ver o seu povo salvo, ver o seu povo resgatado. E algumas questões que o apóstolo Paulo lembra disso. Primeiro, porque ele sabia que a salvação vinha dos judeus. Lembrando de João capítulo 4, versículo 22, quando o Senhor Jesus chama a atenção, escrevendo exatamente essa questão lá para a mulher samaritana. Olha, a salvação vem sim dos judeus. Não é de admirar, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. É interessante que nessa fala da mulher do Senhor à mulher samaritana, ele descreve exatamente para ela tudo aquilo que tinha como perspectiva e intenção para que as pessoas pudessem assim conhecer a graça salvadora, a ação da graça salvadora. Outra questão importante que o apóstolo Paulo chama a atenção, e ele descreveu isso no capítulo 1 de Romanos 1,16, é de que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. E Paulo tinha também plena ciência da oração que Jesus fez em Lucas capítulo 23, versículo 34. Que Jesus ora não apenas por qualquer um, mas ele ora e ele compartilha, ele chama a atenção também para aqueles que chegariam a conhecer. E na cruz do Calvário, o Senhor Jesus faz a seguinte oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí eles vão repartir as suas vestes, lançando sorte sobre o povo. O Senhor Jesus orou pela salvação daquele povo. Paulo não está indo na contramão. Paulo não está indo numa situação contrária, muito pelo contrário. Ele está indo na direção certa. Ele está indo no alvo certo, em clamar a Deus, em pedir ao Senhor para que alcançasse o seu povo. Ele não guardava rancor por conta das perseguições. Ele não guardava mágoa por conta de apedrejamentos. Ele não guardava a raiva por conta das ofensas que ele sofreu. Muito pelo contrário, ele dependia completamente da graça soberana de Deus, da salvação miraculosa do Senhor, em compreender de que, para Deus, a salvação do indivíduo não é algo impossível. Portanto, aprendemos com essa primeira característica que sim, é importante nós orarmos, sim, é importante nós trazermos ao coração, nós termos tempo de oração, nós termos tempo de devoção para com o Senhor em favor das pessoas que ainda necessitam da graça salvadora do Senhor Deus. É importante, meu irmão, minha irmã, que eu e você nós estejamos certos disso, mesmo nesse período de pandemia que é o período mais urgente. Pois amigos nossos, pessoas queridas nossas, estão partindo deste mundo. E talvez eu e você, nós teríamos a oportunidade de falar, de compartilhar, de anunciar. Mas ficamos enclausulados. Damos a desculpa que não sabemos porquê. E aqui vale a questão chamar a nossa atenção. Quando Paulo estava preso, ele usou das algemas para poder compartilhar, para poder pregar a Cristo. Quando Paulo estava sendo transitado, quando ele estava sendo levado cativo pelo navio, ele usou da oportunidade do naufrágio para poder falar de Cristo. Quando Paulo estava sendo perseguido, ele usou da perseguição para dar testemunho de Cristo. Todas as vezes que Deus nos coloca em situações adversas, são oportunidades para nós anunciarmos e para nós falarmos do Senhor Jesus. A nossa responsabilidade não é saber quem Deus vai escolher ou deixar de escolher. A nossa responsabilidade é proclamar a tempo e fora de tempo a mensagem da salvação. Deus está colocando nas nossas mãos a oportunidade de compartilhar. Veja, por exemplo, você que está aí assistindo o culto, você que está ouvindo, talvez seja 20, seja 30, seja 10, seja 5 pessoas, não importa. Se você está ouvindo essa palavra de salvação, de que Jesus Cristo pode salvar o indivíduo, compartilhe, faça a diferença, dê o seu jeito, faça por onde,
Faça com que essa mensagem chegue às pessoas, pois é desejo do Senhor Deus que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. É desejo de Deus, como afirma o apóstolo Pedro em 2 Pedro 3,9, que todos cheguem ao arrependimento. Esse desejo de Deus não parou por aí. Muito pelo contrário, à medida que a gente vê com que essa doença, com que essa circunstância vai atrofiando, vai apertando o cerco aos nossos amigos, às pessoas conhecidas, é oportunidade para nós levantarmos a voz como arautos, para nós proclamarmos a Jesus como aquele que vem trazer graça, mas também que a sua justiça está chegando. É a oportunidade para nós lembrarmos as pessoas de que existe um Deus santo, um Deus soberano, um Deus que está no controle de toda a situação. É desejo, sim, era desejo do apóstolo Paulo que as pessoas tivessem pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo vai chamar a atenção de que, versículo 2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo faz questão de lembrar, no versículo 2 e 3, de que aquele povo judeu não era um povo tolo, não era um povo qualquer, muito pelo contrário, eles tinham conhecimento intelectual, eles sabiam quem era o Deus, até porque eles estudavam toda a Torá, eles compreendiam todos os ensinamentos, eles sabiam tudo aquilo, mas eles resolveram abrir mão da graça soberana de Deus para poder lidar com seus próprios esforços. Veja o que ele diz, porque dou-lhe testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles colocaram em primeira instância os seus desejos. Paulo descreve de uma maneira muito clara isso, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 13 e 14, quando ele vai chamar a atenção, olha, vocês conheceram o meu antigo jeito de ser, como que eu era zeloso. E ele vai chamar a atenção disso lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha, se alguém ousa gloriar-se na carne, gloriar-se no conhecimento, ainda mais eu. Eu que era hebreu de hebreu, eu que era da descendência da tribo de Benjamim, eu que era alguém zeloso, eu que era alguém que fazia diferença. Se existia, vamos dizer em outras palavras, um legalista nota 1000, esse alguém era eu. Mas veja o que ele diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 8 a 11. Paulo vai chamar a atenção escrevendo exatamente assim, olha, assim deveras considero tudo isso como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo descreve de que na religião, de que na forma, às vezes, do que eu quero fazer na busca da justiça própria, nós não alcançamos nada. Pode tudo parecer muito bom, muito esplêndido, mas tudo isso, quando colocado, em compartilhado, em junto, lado a lado, com o conhecimento de Cristo, tudo isso vira nada. Porque o que importa é nós termos essa intimidade com o Senhor nosso Deus. E Paulo descreve exatamente assim, veja o versículo 9, a saber, a ser achado nele, não tendo a justiça própria que procede da lei. Perceberam? Não tendo a justiça própria que procede da lei, mas muito pelo contrário, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com eles na sua morte, para de algum modo possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. A compreensão do apóstolo Paulo era fantástica, porque ele entendia assim, Deus tem o desejo de que nós cheguemos ao conhecimento da verdade. Paulo tinha o desejo de que os seus irmãos compatriotas chegassem ao desejo da verdade, mas não era também desejo de Paulo de que chegassem de qualquer jeito. Muito pelo contrário, Paulo entendia que essa salvação, que esse conhecimento da graça salvadora de Deus tinha que se dar por meio de Cristo Jesus, tinha que vir por meio dele. Ou seja, era quando a gente começa a entender o que Deus fez, quando Cristo foi cravado naquela cruz do Calvário, quando ele assumiu o meu lugar e o teu lugar, quando ele sofreu por mim, sofreu por ti, ele sofreu para que nós pudéssemos ter alegria,
Ele sofreu para que nós pudéssemos ter esperança, Ele sofreu para que nós pudéssemos ter amor, Ele sofreu para que nós pudéssemos viver uma expectativa de um dia estarmos na sua presença. Ele sofreu para que nós pudéssemos ser livres do pecado. Paulo descreve essa questão muito interessante, pois é da maneira que ele chama a atenção no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aqui é interessante porque ele está chamando a atenção sim dos judeus, ele está chamando a descrição daquele povo que vivia aplainado, que vivia arraigado, atolado em cima da lei, que estudavam a lei dia e noite. E é interessante porque toda a lei, todas as suas promessas, todos os seus mandamentos, olhando ela friamente, ela vai apontar para o Salvador. Ela vai apontar de que nós não conseguimos chegar na justiça estabelecida baseado nos nossos esforços e que era preciso depender, era preciso confiar no plano soberano de Deus. Calvino vai dizer da seguinte maneira: a lei promete recompensar aqueles que a observam, não obstante a encerrar a todos debaixo da maldição da culpa eterna. A justiça não pode ser adquirida por méritos procedentes das nossas obras, senão que deva ser gratuitamente recebida por meio da fé. A lei fora promulgada a guiar-nos pela mão de outra justiça, pois a cada mandamento, cada promessa, sempre vai apontar para Cristo, pois por meio dele alcançamos a justiça imerecida. O fim da lei é Cristo. O objetivo da lei era apontar para Cristo. E Paulo está chamando a atenção, olha, porque eles não tiveram um relacionamento íntegro, relacionamento pessoal, porque eles resolveram abandonar o que Deus tinha para eles e viverem com base nos seus preceitos, viverem com base na sua religião. Aquele povo perdeu a melhor oportunidade de conhecer o Salvador, de conhecer a Cristo. E aqui então nós temos uma seguinte questão que o apóstolo Paulo vai chamar a nossa atenção. Quando o pecador recebe a Cristo, ele também recebe o dom do próprio Cristo. Isaías capítulo 64, versículo 6, vai chamar a nossa atenção de que nossas justiças são como trapos de imundícia. Elas para nada servem. Então nossa justiça não serve para nada. Mas quando você recebe a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe dele a sua justiça. Você recebe dele a sua graça. Isaías 45, versículo 24, vai dizer que a nossa justiça e a nossa força só pode vir da pessoa de Deus. E é somente no Senhor que há justiça e força. Deus fez de Cristo, vai afirmar o próprio apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus fez de Cristo pecado por nós, para que por meio dele, de Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, pelo qual razão eu devo pregar o Evangelho? Eu devo pregar o Evangelho porque a partir do momento que eu entendi quem eu sou em Cristo Jesus, eu devo ter misericórdia daqueles que ainda não compreenderam. Eu devo pregar o Evangelho, eu devo ter amor àqueles que estão cativos nas garras do Satanás, nas garras da ansiedade, nas garras do pecado, porque eu também estava lá. Porque eu também estava naquela circunstância. O apóstolo Paulo pregava e tinha desejo de ver os seus compatriotas chegarem ao pleno conhecimento da verdade, não porque ele era melhor, porque ele também estava naquela mesma situação. Ele vai chamar a atenção disso lá no livro de Efésios. Nós que outrora éramos pecadores, nós que merecíamos a ira de Deus. Hoje nós alcançamos misericórdia, porque Deus, na sua soberana graça, nos deu. Mas muitas pessoas ainda podem alcançar, desde que eu e você nós venhamos a compartilhar a palavra de fé, a palavra salvadora do Senhor. É importante que se frise isso, pois a palavra está perto, a palavra não está distante. Versículo 5 a 10 diz: ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Moisés está chamando a atenção do povo quando estava para entrar na terra prometida. E descrevendo então aquelas promessas de que, olha, a lei está aí, vocês ouviram e agora vocês vão ter suas vidas norteadas por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, ou quem descerá de lá, ou quem descerá do abismo e tornará a trazer dentre os mortos. Moisés está citando aqui de que para se viver de acordo com a vontade de Deus, você
não precisa fazer esforço nenhum, pois a lei foi dada para que o povo vivesse. Não era necessário fazer grandes estardalhaços, grandes almejos. Muito pelo contrário, o próprio Deus deu. Paulo vai pegar essa aplicação de Moisés e vai usar para as nossas vidas. E aí, a partir do versículo 8, é muito interessante. Porque se Moisés afirmava que a lei não estava longe ao ponto do homem não conhecer, Paulo vai aplicar as mesmas palavras dizendo a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da sua salvação. Bom, se o judeu não precisa fazer uma viagem tão longa para subir ao céu ou descer ao Hades para obter a justiça de Deus, bastava ele confiar e depender da pessoa de Deus, eu e você também não precisamos fazer uma viagem tão longa, fazermos esforços tão grandes para nós obtermos a justiça do Senhor Jesus. A viagem longa que Paulo prega para os judeus é do legalismo. Essa viagem é muito longa. Nunca alcançaríamos a justiça por meio do legalismo ou por meio dos nossos esforços. Mas a palavra que Paulo chama a atenção é a palavra que está perto, a palavra que estava na boca. Paulo vai aplicar essa palavra como a fé pregada, a palavra anunciada. E vai chamar a atenção escrevendo exatamente isso. Assim como para o judeu, crer na mensagem de Cristo dá uma síntese de como deveria se crer, Paulo vai chamar a atenção dizendo assim, olha, se com tua boca você confessares ao Senhor Jesus, ou seja, era verdade, era necessário de que a pessoa entendesse o plano e reafirmasse esse plano. O versículo tem sido usado por muitos pregadores para fazer as pessoas repetirem as suas orações, assim anunciar-lhes que são salvas. Só que não era essa a questão, pois a intenção do apóstolo Paulo aqui era que as pessoas de fato confessassem a Cristo Jesus com as suas próprias bocas, confessassem os seus pecados, confessassem sua vida, colocassem na sua disposição o seu coração diante do Senhor. Deve-se chamar a atenção para nós evitarmos algumas confusões. Não é só simples balbuciar, é preciso confiar. A fé verdadeira não é aquela apenas que vai fazer eu levantar a mão. A fé verdadeira é aquela que vai mudar o meu coração. A fé verdadeira é aquela que vai me tornar em próximo com a pessoa do Senhor Jesus, em próximo com a pessoa do Senhor Deus. É interessante porque a confissão sempre vem espontaneamente. Sempre que a pessoa que crê, ela vai cair em si dizendo, ai meu Deus, ai de mim que sou pecador, como fez o profeta Isaías. É importante frisar que o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Olha, da mesma maneira como os judeus lá atrás, a lei tinha sido dada para eles confiarem, mas eles não quiseram. Não façamos nós o mesmo erro. A palavra veio até nós, para que nós pudéssemos confiar, para que nós por ela pudéssemos descansar. Alguns não admitem que alguém seja salvo se não confessar com a sua boca. Dessa forma, o cristianismo não seria uma outra forma de legalismo. Mas é importante frisar de que aonde a pessoa ela é salva quando ela crê, ela é salva quando ela confia completamente no plano do Senhor. Você que está me ouvindo, você talvez possa falar assim, tá pastor, e o que isso tem a ver com tudo que está acontecendo, tem a ver com a tua esperança, tem a ver com a sua vida, porque esses dias são maus e cada vez mais eles estão se tornando pior do que o dia de ontem. A gente não pode dizer que amanhã vai ser melhor, porque cada dia parece que está funilando mais. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus nos chamou e Deus tem chamado o povo a viver uma vida próxima dele, começando aqui, mas que terminará e continuará, melhor dizendo, para toda a eternidade. É importante que você creia, é importante que você concorde, é importante que você saiba que Deus fez e trouxe a você a oportunidade de você confiar no plano dele. A palavra tem sido pregada a este horário, 7 horas, 6 horas. Se você ligar o computador, muitas igrejas estão pregando o Evangelho. Algumas, talvez eu possa não concordar, mas o nome do Senhor Jesus está sendo exaltado. As pessoas estão ouvindo falar de que em Jesus Cristo há salvação.
As pessoas estão ouvindo falar de que em Jesus Cristo há cura. As pessoas estão ouvindo falar de que em Jesus Cristo há paz. As pessoas estão ouvindo falar de que em Jesus Cristo há restauração. Portanto, creia. Você que está me ouvindo, você que é daqui da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Itararé, meu irmão, anuncie a salvação em Cristo Jesus. Não deixe para amanhã, não deixe de falar ao seu compatriota, não deixe de falar ao seu amigo, não deixe de falar à sua esposa, ao seu esposo, às pessoas. Bata, faça valer, faça ser persistente. Continue colocando esse indivíduo e essa pessoa diante do Senhor, dependendo da ação soberana dele. Ah, pastor, mas e se ele não foi eleito? Não é problema teu. Isso não é um problema teu. O teu problema e o meu problema é falarmos da graça salvadora, é anunciarmos o Cristo Salvador. Esse é o nosso problema e que nós precisamos fazer com excelência. O apóstolo Paulo chama a atenção. Tenho duas evidências. A primeira, existe um desejo muito forte no meu coração. Um desejo forte, latente, que eu sei que caminha junto com o desejo de Deus, pois era desejo de Deus ver todos os homens salvos. Eu tenho o desejo de ver o meu povo salvo. O segundo desejo do apóstolo Paulo é de que a palavra estava próxima. E se eles não estavam crendo, era por rebeldia. Mas ainda assim ele apelava, a palavra está aí. Creia, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus nós vamos ver no próximo domingo. Creia, pois quando você ouve a palavra do Senhor e a palavra penetra no seu coração, vai haver salvação para toda a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então somente creia, então somente compartilhe. A salvação é melhor que cloroquina, é melhor que vacina, é melhor do que tudo. Porque enquanto a vacina traz uma esperança que dias talvez vão ficar um pouquinho melhor, mas você vai morrer do mesmo jeito. A salvação em Cristo Jesus, ela te traz uma esperança que mesmo depois da morte, você vai ter vida e vida em abundância. Pai eterno, muito obrigado pela tua grande graça. Muito obrigado pelo teu grande amor. Louvado seja o teu nome, porque podemos conhecer o Senhor pela tua grande graça soberana. O Senhor perdoa pecados, não importa que tipo de pecado, não importa o que eu tenha feito, o Senhor perdoa, porque o Senhor morreu naquela cruz para que eu pudesse ter a tua justiça. O Senhor foi cravado naquela cruz para que eu pudesse obter salvação. Portanto, meu Deus de amor, é sim desejo do Senhor que todo homem venha a plena salvação, que todo homem venha a pleno conhecimento. Teu servo apóstolo Paulo, há 2000 e poucos anos atrás, orou ao Senhor pedindo a salvação de todo o seu povo. Nós também podemos orar ao Senhor pedindo a salvação do nosso povo. Mesmo em dias difíceis de pandemia e tudo mais, ainda há esperança para o povo, pois Jesus Cristo é a nossa esperança. Deus, leve essa palavra ao coração dos teus filhos. Traga a eles alívio, Deus de amor, pois é verdade aquilo que nós falamos no último domingo. O Senhor veio para tirar o nosso fardo. O Senhor veio para tirar o nosso jugo. O Senhor veio para nos trazer descanso. O Senhor veio para nos trazer alívio. E o alívio de toda a carga de pecado que nós temos trazido até aqui. O Senhor é o Deus que perdoa. O Senhor é o Deus que restabelece. O Senhor é o Deus que cura. Não apenas a pandemia, mas cura a alma do pecado. O Senhor traz vida e vida em abundância. Muito obrigado pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.